Graças a Deus. Que a paz do Senhor alcance a sua vida. Como sempre digo, compartilhe vídeo. Esse é o vídeo de número 151. Tem sido assistido este canal, Ministério Ampliando Fronteiras, por vários países, por pessoas que entendem um pouco a língua portuguesa. Fico alegre por saber que são milhares de pessoas que têm sido edificadas pela palavra do Senhor. Seja você também um evangelizador. Agora, o tema é: você pode ser justificado. Você pode ser justo. De repente você pergunta para mim: irmão Ailton Santana, como posso ser justo ou justificado se a Bíblia diz que não há um justo sequer? É verdade, não há um justo sequer. Quando a Bíblia diz que não há um justo sequer, está falando justo pelos seus próprios méritos, pela sua própria capacidade, pela sua própria natureza humana, com as suas inclinações para o erro que todos nós herdamos por meio de Adão. Costumo dizer que ninguém é pecador porque peca. Peca porque é pecador. Então o ser humano, a criança, o recém-nascido já é um pecador. Talvez não consciente, mas já é um pecador. Um pecador mesmo antes de cometer algum pecado, porque está se tratando da natureza herdada, natureza pecaminosa. Então, levando em consideração a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão, na sua rebeldia contra Deus, a Bíblia diz que todos pecaram por meio de Adão, em Romanos capítulo 5, versículo 12, se não me falha a memória. Então precisamos entender que, por natureza, o ser humano, todo ser humano nasce sendo pecador e, por isso, quando se torna adulto, peca contra Deus porque já é pecador. E não se torna um pecador porque fez muitas coisas erradas. As coisas erradas que o ser humano faz porque ele é um pecador. Tem essa natureza pecaminosa em todo ser humano. O único ser humano que viveu, nasceu e viveu aqui na terra e não pecou, não teve a natureza pecaminosa, foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Eterno. Amados, em Romanos capítulo 5, o versículo 1 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano em seus pecados, o ser humano em seus delitos, acumulativos ou acumulados, cada dia, como diz a Bíblia, aquele que vive pecando não pode herdar o reino de Deus, não é filho de Deus, não nasceu de novo, não herda o reino do céu. Mas nessa condição, o homem, ele é um inimigo de Deus. Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 3, 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Éramos inimigos. Como usa-se a palavra popular, principalmente no Nordeste, diz: fulano está de mal com fulano, com a outra pessoa. Então é como que nós vivêssemos de mal com Deus, com inimizade com Deus. Éramos inimigo e éramos filho da ira. Atraímos a ira de Deus contra a nossa vida. Quando Cristo morre na cruz, levando a penalidade que deveríamos nós levarmos, ele levou sobre si os nossos pecados. Deus, quando alguém ouve a sua palavra, já não olha mais para o pecador como antes. Deus considera essa pessoa como justificada.
Mas isso não pelos seus próprios méritos, mas por aceitar o ato de justiça que Cristo proporcionou a todo que crê na sua palavra quando ele morre e ressuscita. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ser justificado significa que Deus olha para o arrependido, aquele que se converteu verdadeiramente, e não olha mais como um pecador. Aliás, na Bíblia não insinua, Deus não se dirige à igreja considerando como uma noiva de Cristo, considerando ela como pecadora, mas como lavada e remida pelo sangue do seu próprio Filho, com as vestes branqueadas, resgatada, redimida, transformada. Então Deus, quando olha para nós, pelo mérito da morte de Jesus, ele olha como que nós nunca tivéssemos cometido pecado. É aí onde explica a justificação. Ou seja, estávamos com muitas dívidas, contraímos dívida ao longo da nossa vida. E Deus, quando envia o seu próprio Jesus, a penalidade da nossa dívida, que era a morte, Cristo leva sobre si na cruz do Calvário toda a condenação. E quando Deus olha para o pecador, olha por meio de Cristo, desse sacrifício. Então, como Cristo nos deu esse mérito, o mérito dele por meio da sua morte, Deus olha para nós, aquele que se arrependeu, e vê em nós a imagem de Cristo, vê no ser humano aquele que Deus criou, a imagem e semelhança. E ele então não vê o homem mais como o pecador, mas como alguém que nasceu de novo, alguém que morreu para o pecado, morreu para o mundo, morreu para o sistema, morreu para a maldade e agora vive uma nova vida. Aí não é mais filho da ira, não é chamado mais de pecador, mesmo tendo a natureza pecaminosa. A questão não é que deixamos de ser pecador, é que Deus, por mérito da cruz de Cristo, já não nos vê mais desse jeito. Então, quando diz, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, não está falando a paz de Deus em nós, mas paz com, porque antes de sermos justificados, aceitando o evangelho da justificação, tínhamos inimizade com Deus, não tínhamos paz com Ele. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, essa inimizade, essa parede de separação, como diz a Bíblia, ela é tirada. Logo, nós passamos a ter paz com Deus. E também, é claro, a paz de Deus, que excede todo entendimento, passa a habitar em nós. Mas, a princípio, essa inimizade se acaba quando aceitamos Jesus como nosso Salvador. Pelo mérito da sua morte, Deus olha para nós como filho e não apenas como uma criatura. Então é um privilégio saber que somos servos de Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, não importa o que você fez, o que você praticou, se arrepender, Deus te perdoa, justifica você e olha para você como que você nunca tivesse pecado. Deus sabe que você pecou, mas Ele olha como que nunca tivesse, porque Ele olha por meio do Cordeiro, porque o que nós merecemos, ou o que nós merecíamos mesmo, era punição, castigo, e eterno, não apenas no presente. Mas Deus que nos ama, Deus que fez isso, apresentou a alternativa única que poderia salvar. Ele não procurou anjo, nem homem, nem tentou enviar outro meio, porque o plano da salvação é desde a eternidade. Como diz a Bíblia, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, então ele já tinha em mente também a providência para resgatar o homem de seus pecados. Então, você que bebeu, que fumou, que se drogou, que se prostituiu, que fez tantas coisas erradas, não é muito fácil de se libertar isso na própria mente, na consciência, depois de entender quão graves são essas coisas. Mas Deus diz para você, nesta hora, não temas.
Se você se arrepender e se render a mim, eu já não olho mais para você como pecador, mas como alguém que foi e que é justificado. E sendo justificado por meio da fé, temos paz com Deus. Então, como diz ainda o versículo 2, pelo qual também temos a entrada pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Temos motivo de nos alegrar, porque Deus mesmo foi Ele que providenciou o meio de salvação para o homem que por si mesmo é incapaz de ser salvo. O homem é incapaz de se libertar. Então, procure a Cristo, a Deus. E não digo uma religião. Quando eu digo religião, não estou dizendo também que você não deve ir a uma igreja, mas não vai a uma igreja em busca de uma religião. Vai em uma igreja para ali ouvir a palavra, se reunir com as pessoas, comungar com as pessoas, participar dos trabalhos. Você ajuda as pessoas te ajudam, os irmãos daquela igreja, um pastor, um líder espiritual que pregue a verdadeira palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo, se inscreva neste canal. Vamos juntos propagar a palavra de Deus. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, não importa o país que você esteja. Deus pode te justificar. Fique com Deus. Em nome de Jesus.